Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia. Um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira também do canal Ave Mais, você pode ganhar dinheiro. Primeiro comentário aqui, tem um link. Você faz o seu cadastro, fazendo o seu cadastro, você consegue apostar. E aí na primeira aposta você coloca lá AV+, e você vai dobrar a sua aposta. Colocou 100, vai para 200. Colocou 200, vai para 400. E aí você tem uma grana para jogar. O XBET é uma empresa séria, correta, que paga bem, paga direito e vale a pena. O XBET, parceira do canal AV+. Olha, chega essa hora, a minha rinite, eu acho que é fundo nervoso, só pode ser. Mas isso aqui a gente resolve. O que a gente não resolve é quando a gente está preocupado com alguma coisa assim muito séria. Porque eu, por exemplo, fiquei assim, entupido, fiquei meio congestionado, fui lá fazer o teste da Covid, não tinha nada. Tomei meus remédios, melhorei, mas essa mudança de temperatura me arrebenta. Mas existem certas preocupações que você não consegue tocar. Mas uma a gente vive diariamente, que é o Vasco. Mas eu acho que a gente tem que refletir sobre uma situação bastante clara. Se é motivo para tanta preocupação. O Vasco tem um novo treinador há 4 jogos. Nós ganhamos do Londrina na estreia dele, jogando um futebol ruim, mas nada diferente do que fazia o Zé Ricardo. Ok? O Vasco teve 2 jogos com o Emílio Faro que trouxeram um glamour ao torcedor. Contra o Náutico, o Vasco fez um bom jogo, talvez dos melhores, conseguiu fazer 3 gols, o que era raro, e contra o Cruzeiro foi um jogo de embate, que se acontecesse a mesma coisa que aconteceu contra o Sport, talvez a gente tivesse uma outra ideia. Puxa, esse time não foi competente para ganhar. O que eu estou querendo trazer para você, torcedor? Eu acho que a gente tem que ver o seguinte, o Vasco fez 16 jogos no Campeonato Brasileiro. Todos iguais. Na verdade, não. 15 iguais. Porque contra o Novo Horizontino foi muito mal. E mal numa ótica que eu vou bater, porque é a minha opinião. Nenê não precisa jogar todo jogo. E eu acho que isso é um recado que foi dado lá no início para o Zé Ricardo, quando eu fiz uma pergunta a ele numa coletiva sobre o Nenê. E ele me disse que havia um planejamento. 0. Nenê jogou todas, só não jogou contra o Guarani porque estava suspenso. A entrada do Nenê, a entrada do Anderson Conceição naquele jogo em Novo Horizonte, diante de umas situações que mesmo dando o ok do médico, você precisa pensar em poupar, em segurar. Eram 15 jogos jogados, ainda faltavam muitos outros. Não precisava, mas passou. Mas desses 15 outros jogos, o Vasco jogou muito igual, gente. Finalizando pouco, chegando pouco, mas jogando com muita garra, muita determinação, muita força. Alguns jogos no início, mal. Vila Nova na estreia, Tombense lá em Muriaé, nós jogamos mal. Não fizemos bom jogo contra o Guarani em Manaus. Enfim, mas os jogos de vitória foram jogos emblemáticos, que o Vasco conseguiu ganhar na força, na disposição, mas bom futebol, não. Então, o que aconteceu nesses últimos 4 jogos, na verdade 3, tira o jogo do Novo Horizontino, que foi uma tragédia. Aí nem na época do Zé Ricardo. Foi que o time jogou isso aí. É o que eu digo para vocês. Só que ontem eu estava no Maracanã e eu não posso mentir para vocês. O Vasco não fez um jogo ruim, torcedor. O resultado é frustrante. Mas o Vasco jogou mais ontem do que contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro começou bem, como começou ontem, e fez o gol. Se o Peck faz o gol que ele perdeu aos 2 minutos, que o gramado também atrapalhou, e vou ser justo, fiz uma crítica, mas o gramado com areia do péssimo Maracanã atrapalhou, mas não justifica. Se o Raniel é mais presente, quantas bolas passaram ali, talvez a gente pudesse ter feito um gol.
podia ter ganho do Sport Clube do Recife. Porém, acho que a gente precisa pensar que às vezes é assim, você cria. O Vasco criou mais ontem. Antes criava pouco. A vitória de 3-0 em cima do Operário foi uma vitória muito elástica. Foi. Porque no primeiro tempo o Operário foi mais perigoso. Com 4 minutos do segundo tempo meteu uma bola na trave. E aí que eu digo, o torcedor que às vezes critica, que diz que a gente é isso, que a gente é chato, para de ser tão passional. Passe a olhar o jogo com mais razão, cara. Ninguém quer mais ver o Vasco vencendo do que eu. Mas a gente precisa ser analítico nas coisas. A gente precisa ser menos cego. O Vasco não fez um bom jogo contra o Operário, eu falei isso. Foi um dos piores jogos do Vasco. Mas meteu 3-0, porra, loucura, e tá ótimo, ganhou, a gente precisa ganhar. Agora, ontem contra o Sport foi 0-0 e frustrante. E aí, o torcedor critica a atuação do time. Não acho correto. Acho que foi injusto. Você pode discutir o tempo das substituições do Maurício Souza. Acho que ele demorou. O Lisca meteu 3 caras para entrar e você via que alguns jogadores estavam rateando. O Palácios, rateando. O próprio Peck. O Raniel já estava morto. O Léo Matos estava sentindo. Acabou o jogo com cãibra. E essa percepção ele precisa ter. Eu falei ontem. Ficou ele e o Emílio Faro conversando na beira do campo quase 5, 10 minutos para definir. Sai Raniel, entra Getúlio. Não pode. Não pode demorar tanto para definir a troca de um centroavante por outro. Mas eu estou colocando isso para mostrar que não tem tanta diferença. A Série B é linear. A Série B é igual. Só que nessa igualdade o Vasco está em segundo a 8 do quinto colocado que nós vamos enfrentar na próxima rodada. E desculpe o meu pragmatismo, que eu não aceito. Claro, eu não aceito, porque eu não vejo felicidade em ver um time jogando de forma tão pobre como o Vasco joga. Mas a gente está jogando a Série B, a gente tem que aprender. Eu talvez tenha aprendido a jogar, a entender, não a jogar, a entender. Porque ontem, no jogo do Sport, eu pensava assim, a gente vai ganhar esse jogo. Vai sobrar uma bola. Vai acontecer. Por quê? Porque do outro lado não tem o Sport de Munique, não é o Sporting Clube de Portugal. Sabe? Não é. A gente pega times fracos também. Times com deficiências. Se era a Série A, nós estávamos lascados. A gente estava em último lugar igual o Fortaleza. E olha que o Fortaleza tem um ótimo time e um ótimo treinador, que é o Vojvoda. Mas na Série B a gente é segundo, porque a Série B é muito fraca. Mas eu não estou nem aí. Eu quero somar ponto. Por isso que eu acho que nós vamos para Criciúma. Ah, mas que pensamento pequeno. E que situação que chegou o Vasco. Beleza. Continue achando ao contrário que a gente fica mais um ano na Série B. Eu quero somar ponto. Eu estou fazendo as minhas contas para chegar a 63. Se a gente empatar, vai a 32. Se a gente ganhar, a gente vai a 34. A gente tem mais um jogo do Sampaio Corrêa fora e o Ituano em casa. A gente perde pro Sampaio Corrêa. Vamos lá, perdemos. Se a gente ganha em Criciúma e ganha do Ituano, a gente fecha o primeiro turno com 37. Faz as contas. A gente vai precisar de 9 vitórias para chegar lá. Até nem isso. Com 8 vitórias e um empate, a gente classifica. Em 19 rodadas, pensando que 8 vitórias, um empate, 9, 10 derrotas. Esse time não vai perder 10 vezes. Não vai. Isso é uma segurança que eu posso passar a você, torcedor, a não ser que degringole. Até porque ontem nós ganhamos 2 jogadores. O Léo Matos, que foi um ganho, e o ótimo Danilo Boza. Um zagueiro que me lembrou muito o Anderson Martins, quando jogava no Vasco. Sério, sóbrio, pelo lado esquerdo, eu temi. Falei, pô, esse cara só sabe jogar na central. Não! Sabe jogar ali pelo lado esquerdo, mete bem de canhota, corta para dentro, arma o jogo de trás. Excelente zagueiro. E tá passando assim o gol, porque contra o Cruzeiro quase ele fez. Ontem quase ele fez, meteu a bola na trave. Então, a defesa do Vasco é bem postada, uma defesa boa, que jogou mal contra o Novo Horizontino, porque a gente não teve ataque nem meio campo. O time ficou exposto. Agora, é isso que eu digo.
É a razão da capa hoje do Acorda Vascaíno. Tem que ter cabeça. O Maurício Souza, que está sendo pressionado, a torcida não gosta. Não queria. Mas ele tem que abster disso. Ele tem que fazer o trabalho dele. E esperar a janela para reforçar. Buscar alternativas para esses 3 próximos jogos para a gente chegar lá em cima. Esperando que a questão da SAF se resolva, que o Vasco possa ter dinheiro para se virar. Porque precisa contratar atacante. Nós não temos atacantes. Nós não temos pontas, nós não temos um centroavante. Então, o Maurício tem que criar uma alternativa para esses jogos para somar ponto. E a gente precisa ter cabeça. Primeiro, a Série B não tem ninguém melhor. Tem muitos piores, mas não tem ninguém tão melhor do que o Vasco. Porque o Cruzeiro está lá na frente, mas eu acho que o Cruzeiro ainda vai passar a turbulência. E turbulência não é só a sequência de derrotas, é um jogador bom que não joga, um jogador bom que se machuca, alguns jogadores que passam uma fase, um goleiro que fechava o gol e toma um peru, o time cai. Vai acontecer. Ninguém passa liso no campeonato. Ninguém. Então eu acho que o Cruzeiro não é tão melhor do que o Vasco. Longe disso, até porque no confronto nós ganhamos do Cruzeiro e do Bahia, empatamos com o Grêmio Sport. Tudo bem em casa os 4 jogos. Mas não perdemos para os 4, que são os 5 do G5. Ou eram, né? Até essa rodada. Então, a gente tem que pensar isso. Não tem ninguém muito melhor. Segundo, a gente está jogando com a cabeça. Que a gente está fazendo uma Série B correta. A gente não joga bem, vai lá e ganha. Tem dia que não vai dar. Empata. Foi a besteira que não fez em Novo Horizonte. Quis testar um esquema novo, jogar para frente, tomou um coco. Tomou um coco. Terceiro, arrumar de alguma maneira o ataque, eu sei que é difícil. E aí não é culpa dele, do Maurício. Porque não tem jogador. A montagem do elenco, do meio para frente, ou principalmente da ponta de lança para frente, foi ruim. Não deu certo, o Carlos Brasil fracassou nisso. Enquanto ele acertou com o Thiago, com o Yuri, com o Quinteiro, com o Danilo Boza, com o Edmar, que começou mal, a gente criticava, mas tem sido regular. O próprio Palácio, que eu acho ótimo jogador, vai ajudar muito ao Vasco, do meio para frente não está dando certo. Eric, Zé Afonso, Luiz Henrique, Isaac, tem que dar linha na pipa desses caras. Chega, não dá mais. O Raniel, tudo bem, fez 10 gols na temporada, mas muito mais no Campeonato Carioca. Cresceu um pouquinho mais, não dá certo. O Getúlio, eu acho que entrega mais, pelo menos na disposição, na correria. E não vinha jogando bem, não vinha jogando mal, perdão. Acho que esse é um erro do técnico Maurício Souza, que nitidamente não gosta do futebol do Getúlio, porque contra o Londrina, o Getúlio perde um gol cara a cara, ele entra pela direita e chuta, ele troca no intervalo pelo Raniel. Por que ele não trocou ontem o Raniel pelo Getúlio no intervalo? E aí no jogo com o Operário, o Getúlio joga pouco. E no jogo com o Novo Horizontino nem entra. E é bom lembrar que o Getúlio fez gol contra o Cruzeiro, entrou muito bem contra o Brusque, lembra? O Edmar mete, ele entra na canhota, mete para trás, o Nenê faz o gol de chapa na entrada da área. Será que o Getúlio estava tão mal assim? O Getúlio teve jogos mal, que ele entrou pela ponta direita, que o Zé Ricardo teve que tirar ele no intervalo. Ele não é um virtuoso, mas ele é melhor do que o Raniel, entrega mais que o Raniel. Então, o Maurício tem que dar um jeito nesse ataque para melhorar esse time. Agora, o Vasco precisa ter cabeça, equilíbrio. O Vasco tem um bom time do meio campo para trás, montou uma boa estrutura. Sim, montou. Como eu disse, esse time não vai perder 10 jogos no campeonato. Não vai. O Vasco pode ter uma derrota em 19 jogos, é uma ótima marca, gente, maravilhosa. Se o Vasco tiver mais 4 derrotas até o final, somando 19 mais os 3 jogos que tem agora, 22 jogos, o Vasco sobe, gente. O Vasco sobe. Então eu acho que a gente tem que ter calma, tranquilidade, claro, ligar o sinalzinho de alerta, porque em 6 pontos disputados nós ganhamos 1. O time precisa se ajustar do meio para frente. A defesa tá legal. Vamos ter um jogo difícil em Criciúma, que a gente tem que ter cabeça, eu vou falar isso sempre. Acho que o Vasco tem que jogar com os 3 zagueiros, Quinteiro, Anderson Conceição, se tiver em condição, e o Boza.
São 3 zagueiros bons, rápidos, altos, combativos. Faz uma linha de 4 atrás, já que o Edmar não joga, bota o Léo Matos, bota 4. Bota os 2 volantes, de repente bota até 3. Bota o Matheus Barbosa. Para ter realmente fechar a casinha. Palácios, Nenê e um jogador veloz na frente. Jogador veloz. Vamos jogar ugly ball. Vamos marcar, vamos lutar, vamos competir. Ganha da bola, o Léo Matos sabe sair. O Andrei sabe ir. O Palácios vai ajudar. E a gente bota lá uma linha de 3 ou de 4 atrás com o Yuri e tá bom. Figueiredo pode ajudar voltando, o Getúlio vai ajudar voltando. A gente vai ter 2 jogadores que teoricamente não marcam tanto. Ajudam, e muito. Nenê e Palácio, o Nenê se recuperar. Eu acho que era um time ideal. Jogando uma linha de 4, 2 volantes ou até 3, com Palácios e 2 na frente. Botava o Nenê lá na frente, lá onde ele joga melhor, da ponta esquerda para lá. Com o Getúlio na frente ajudando na marcação, na saída de bola. Ponto. E aí bota de repente um Figueiredo no segundo tempo para dar uma respirada. Acho que é a melhor fórmula. Empatou o jogo, tá top. Vambora. Vamos pro Maranhão buscar lá uma vitória, porque o Sampaio Corrêa não é tão competitivo, tão bom quanto o Criciúma. E vamos somando ponto. Ah, mas nós vamos perder. Esquece. O Cruzeiro distanciou, o Bahia passou, a gente tem que estar entre os 4. O nosso duelo é com o Criciúma. Papai do Céu está ajudando tanto que a gente está pegando os times de confronto direto. A gente manteve os mesmos 9 pontos do início da rodada para o Sport. E se a gente empatar com o Criciúma, 8 pontos. E se a gente ganhar, abre 11. Ah, perdeu, é 5. Se para nós está essa preocupação, imagina para os caras, porra. Então eu acho que a gente tem que ter cabeça, calma, claro que cobrar, tem que cobrar do meio para frente, esperar o diabo da janela, que a gente precisa reforçar esse time, isso é fundamental, é claríssimo, fazer uma limpa dessa galera que fica ali, não come e dorme, que não tá legal. O Isaac não dá mais, o Luiz Fernando não dá mais, Luiz Henrique, perdão, não dá mais, não joga. Zé Afonso ou Zé Vitor, que seja. Próprio Eric, não deu, gente. Enxuga. Dá uma enxugada, dá uma segurada no elenco. Acho isso fundamental. Fundamental. E uma coisa para esclarecer, que ontem eu falei da questão da base, e eu sou um crítico muito forte da base, porque gosto muito e vejo no Vasco potencial de ter um sub-15 forte, um sub-17 maravilhoso e um sub-20 excelente. Não é que eles sejam solução. Mas por que dão certo em outros clubes? Ah, mas os outros clubes têm times mais... O Santos tem. O Santos tem. O Atlético Paranaense tem. E os garotos chegam e jogam. E eu acho que o Vasco agora tem um time arrumado que dá para entrar. E aí eu pergunto, o Andrei com 18 anos, o mais novo de todos, por que joga bola? Ah, ele é diferente, ele tem personalidade. Beleza, tranquilo. Mas garotos da base, de posições que o Vasco precise, a gente estava falando ontem do centroavante, do Ignaldo, não é isso? Excelente jogador. Ah, ele tem 18 anos só, cara. Leva ele pro jogo. Leva ele pro jogo. Qualidade ele tem, a bola é a mesma. Pô, ele vai sentir a defesa? Talvez não. Eu já vi muito garoto diferente, e ele é diferente pra burro. Tem uma primeira chance, tem estrela e jogar. O máximo que vai acontecer, ele não entrou bem, não tocou na bola, volta pra base. Mas talvez melhor do que os que estão lá, uma novidade, uma cara nova. Maurício, você é da base. E não fique com medo de arriscar, não. Eu não estou dizendo que os garotos têm que jogar todos, não. O Vasco precisa de 3 jogadores na frente. Se você botar um desses novos, eventualmente, bota, não, mas é pesado demais. Não, isso para mim é cascata. Não é verdade. Ah, essa transição é muito complicada. Porra, há quantos anos que é muito complicado? 2, por que pro Andrei não é complicado? Por que o Luiz Henrique do Fluminense não é complicado? Por quê? Porque eles são extra-série? Então vamos trabalhar com os extra-série. Quem não é extra-série, desculpa, amigo, fica para composição. Como eu acho que são Gabriel Peck e Figueiredo. São ótimos jogadores, que tem que ficar no elenco, são importantes. Mas vai vir, se não fosse assim, o Vasco não estava atrás de um lado direito e de um lado esquerdo, atacante. O próprio Vasco está correndo atrás de jogador para essa posição. Então, amigos, não estou tão errado assim.
Mas se você tem 3 jogos, lá contra o Ituano, ou contra o Criciúma, leva o moleque. Aí ficam postergando o Paulinho, lateral direito. Qual é o problema de levar o garoto? E ele vai entrar. Ué, vou dar um exemplo de 2002? Não, 1998. O Zagallo convocou o Zé Carlos, lateral direito, que é um jogador da Ponte Preta que entrou no último minuto. Pois bem, calhou do Zé Carlos ter que jogar contra a Holanda, semifinal da Copa. Meu Deus do céu, cara, se o cara tá lá, se o cara foi convocado para a seleção, ele tá entre os 22 melhores do país, tem que confiar. A mesma coisa, se o moleque nasce na base do Vasco e joga a bola que tá jogando, você tem que confiar, porra. Você não pode achar que esse moleque vai entregar, que ele vai... Não! O Zé Vitor, que entrou ontem, jogou contra o Resende, tudo bem, era o Resende. Mas uma ótima partida, surpreendeu todo mundo. Eu vejo as pessoas... O Riquelme, por exemplo, entrou mal ontem. Precisa se ligar no jogo. Mas o Riquelme, ano passado, fez bons jogos, mas está muito na zona de conforto. Eu acho que esses meninos precisam tomar corpo. E tá o sarrafo alto, porque o cara que está do lado deles lá com 18 anos está matando a pau. Então essa questão da idade, então eu sou favorável. Quem são os melhores jogadores do 20 e do 17? Sobe com 1, 2. Bebeto começou jogando profissionalmente no Vitória com 17 anos de idade, porra. Romário com 18, 19 já estava jogando no Vasco, o Lopes deu chance a ele. Pô, Flávio, mas você só está falando de jogador extraordinário agora, depois que a gente viu. Mas na época, era dúvida para todo mundo. Bebeto tinha aparelho. Romário também tinha. Ué, tem que dar chance para todo mundo, gente. Por que o Ignaldo, sei lá, eu sempre erro o nome desse menino, o Ignaldo não joga, não tem uma chance. Por que o Ryan? Ele tem 16 anos de idade. E aí? Por que não pode? Leva pro jogo, não é pra botar de titular, não. Bota no jogo, cara. Uma hora lá. Contra filho, fica lá na frente. Puxa, no contra-ataque. A bola é a mesma, o jogo é o mesmo. Paulinho, o Milton Mendes deu uma chance pra ele, jogando contra o Atlético Mineiro lá no Independência. Meteu 2 gols. Thales Magno. Com 17 o Vanderlei subiu. Falta um pouco dessa coragem de dar chance a esses moleques. Os moleques são abusados. E se não derem certo, desce pra base. Você não vai perder, você não vai queimar o moleque. Agora, para ficar com os atacantes que o Vasco tem que não fazem nem cosquinha, não entendo. É uma posição minha. Eu sei que o pessoal que trabalha com base hoje acha um absurdo. Poxa, você defender isso, desculpe, eu discordo frontalmente. Eu discordo frontalmente. Porque Bismarck com 20 anos, e o futebol era o mesmo, 20 anos, ele foi capitão do Vasco. Substituiu o Roberto Dinamite. O William, novo, foi campeão brasileiro junto com o Bismarck em 89. Depois de 87 era na base. O Vasco foi tricampeão carioca com uma base toda de garotos. Leandro Ávila, Cássio, Carlos Germano, Pimentel, Valdir, Jardel, Hernandes. Porra, acredita mais. Porque para ter esses jogadores que foram contratados, que estão lá comendo e dormindo, aposta nos bons. Nos bons. Eu estou falando de 2 aqui. O Ignaldo, falando de 3, o Paulinho e o Ryan. Bota para jogar. Ou vocês vão ver se já aquele menino lá do Palmeiras, que tá fazendo gol para burra e campeão da Copa do Brasil, que eu esqueci também o nome dele, não vai estar no profissional. Me cobra se não vai estar. Futebol hoje é assim, ó, rápido. Cabeça. Trabalhar com a cabeça. O Vasco perdeu pontos, sim, é duro, é frustrante, mas muito pelo contrário. Se tá ruim para nós e vocês estão achando ruim, imagina para quem tá lá atrás. Cabeça fria. Vamos para Criciúma. Edmar e Gabriel Peck não são Roberto Carlos nem Robin. São bons jogadores, tá? O Edmar até fazendo um ótimo trabalho. Dá para substituir, dá para montar um esquema legal e vamos para dentro do Criciúma e vamos conseguir uma vitória. Tá bom? Cabeça fria, sempre. Logo mais a gente está com Danilo Boza no canal Atenção Vascaínos, na nossa tradicional live. O ótimo zagueiro, que me lembrou muito o Anderson Martins, campeão da Copa do Brasil em 2011. Grande abraço, tchau!